Vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar uma estrutura teológica super profunda, baseada nos escritos de Paul Washer. O tema central que permeia todo esse material é um contraste gigantesco. É basicamente a diferença brutal entre o estado decaído e corrompido da humanidade e a santidade absoluta de Deus. É literalmente uma jornada que sai das sombras da natureza humana até chegar na luz da redenção. Beleza, vamos mergulhar nisso. O material que estamos analisando já começa com um baita choque de realidade, rejeitando logo de cara qualquer tipo de aplauso humano. O argumento é bem direto. Nós somos apenas pó. Então, exaltar um ser humano seria roubar a glória que, segundo a visão do autor, pertence única e exclusivamente a Deus. É um ponto de partida super rigoroso, né? Mas ele dita exatamente o tom de tudo que a gente vai ver pela frente. Para a gente entender direitinho como esse argumento se desenvolve, nosso roteiro vai passar rapidinho pelos seguintes pontos. Primeiro, a glória exclusiva de Deus. Depois, a doutrina do pecado, a depravação humana radical, o propósito da lei, o falso Deus moderno e, por fim, a verdadeira graça. Temos aqui uma progressão bem clara. Começando pelo nosso primeiro ponto, a glória exclusiva de Deus. O texto que estamos avaliando afirma categoricamente que qualquer compreensão real da fé precisa, sem exceção, começar pelo reconhecimento de que só o Criador tem o direito a toda a honra. Só para dar um pouco de contexto, esse texto base, com todas as suas declarações super contundentes, foi publicado pelo Ministério Estandarte de Cristo. E lembrando, nosso objetivo aqui é simplesmente mapear, relatar e explicar de forma imparcial o que o autor está argumentando, para trazer clareza a essas ideias. O que nos leva à parte 2, a doutrina do pecado. O material sugere que a função principal do Espírito Santo não é só trazer conforto, mas sim convencer o mundo de suas falhas. O texto aponta que pregações que fogem desse tópico acabam perdendo a sua validade. E isso ilustra brilhantemente como o autor enxerga a condição humana. Ele usa uma metáfora fortíssima, quase poética, comparando a obediência do universo físico com a rebeldia da humanidade. É o seguinte, vamos pensar nas estrelas do céu, nas grandes montanhas e nos mares imensos. Segundo o relato, quando recebem uma ordem, eles respondem com um sonoro amém. Mas num contraste chocante, quando o Criador chama a humanidade, a resposta é um simples e desafiador não. É uma imagem literária poderosa para dizer o mínimo. Agora, a gente entra no ponto 3, a depravação humana radical. É aqui que o autor mergulha bem fundo para definir a extensão dessa corrupção na natureza humana. Traduzindo esse conceito teológico bem pesado, o texto argumenta que não estamos falando de um comportamento negativo que as pessoas simplesmente aprendem observando a sociedade. Na verdade, a tese central é que essa falha moral permeia absolutamente tudo no ser humano desde o nascimento. O autor apresenta isso como uma condição herdada, um resultado direto e inevitável da queda de Adão. E para provar essa falha moral interna, o material traz uma analogia moderna bem desconfortável: o DVD da mente. Vamos imaginar a situação em que cada pensamento privado, cada ato obscuro e cada julgamento silencioso que fazemos fossem gravados e reproduzidos num telão público. Só a menção dessa possibilidade já causa pânico na maioria das pessoas, não é mesmo? E o autor usa justamente isso para demonstrar que existe um fracasso moral interno em todos nós, por mais que por fora as atitudes pareçam normais. Levando esse conceito ainda mais adiante, a fonte faz uma alegação histórica bastante provocativa. O texto argumenta que figuras extremas da história, como Hitler, não foram anomalias ou exceções à regra. Na verdade, a alegação é que pessoas assim são reflexo exato do que acontece quando Deus remove o que o autor chama de graça restringedora. Ou seja, sem esse freio invisível, a natureza humana totalmente livre de restrições seria capaz das atitudes mais impensáveis. Mas aí fica a dúvida. E as boas ações? E a caridade? Bom, a fonte usa mais uma analogia visual bem impactante para explicar por que as boas obras não seriam suficientes. Vamos imaginar um paciente com lepra que, por muita compaixão, é coberto pelas sedas mais finas e luxuosas. A aparência por fora fica linda por um instante, mas inevitavelmente a corrupção da doença vai vazar e arruinar o tecido. Da mesma forma, o texto argumenta que as boas ações humanas seriam como essa seda, incapazes de curar a corrupção moral que habita no coração. Então, se os bons atos não resolvem a equação, surge a questão do papel das regras bíblicas. Isso nos leva direto ao ponto 4, o propósito da lei. Vamos avançar e ver como isso se constrói na argumentação. O material diz que leis como os 10 mandamentos não foram desenhadas como uma escada rumo à salvação. A coisa funciona em 3 passos. Primeiro, a lei estabelece um padrão moral que é simplesmente inatingível.
Segundo, ao revelar que a gente não consegue chegar lá, ela bloqueia deliberadamente os caminhos para a autossalvação. E o objetivo final de tudo isso? Forçar a humanidade a encarar as próprias falhas e ter que olhar para cima implorando por misericórdia divina. Com essa base construída, chegamos à seção 5, o falso Deus moderno. E aqui o texto faz uma crítica fortíssima a como muitas instituições de hoje lidam com a divindade. O autor apresenta uma tabela com contrastes bem severos. A crítica argumenta que o modelo moderno busca muito a prosperidade e a autoestima, e meio que trata Deus como uma máquina de refrigerante. A gente insere a fé e tira os benefícios materiais, e eles evitariam o tema do pecado. Já em total oposição, a fonte defende que a Igreja Bíblica verdadeira deve focar na cruz e nos atributos de Deus, desejando a Cristo acima de tudo e confrontando o pecado para revelar exatamente a necessidade de graça. A crítica vai além, chamando essa prática de a idolatria das manhãs de domingo. O argumento é fascinante. O texto afirma que o silêncio sobre a severidade e a justiça divinas faz com que as pessoas inventem uma versão super confortável e tolerante de Deus nas próprias mentes, como se fosse um Papai Noel benevolente que aceita absolutamente tudo. Segundo o autor, quando a adoração é direcionada a essa divindade criada pela conveniência, a religião acaba virando pura idolatria disfarçada. E toda essa construção focada nas sombras serve justamente para preparar o terreno para nossa última parada. 6. A verdadeira graça. O ponto crucial é que toda essa lógica acaba desembocando nesta citação belíssima. Nós só conseguimos ver a beleza das estrelas quando existe um céu totalmente escuro por trás delas. É uma metáfora maravilhosa. Basicamente, ela diz que o valor e a beleza absoluta da graça divina só ganham sentido e brilho de verdade quando são colocados contra aquele pano de fundo escuro, como o piche da deprovação humana que a gente analisou. Sem a escuridão do diagnóstico, a cura parece não ter importância. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje, deixando uma semente no ar para todo mundo pensar. Se a beleza da graça só se torna realmente visível na escuridão, o que acontece quando as pessoas finalmente confrontam a verdadeira profundidade de sua própria natureza? É uma pergunta que conecta o autoconhecimento à teologia e deixa qualquer um que explore esse texto repensando a raiz de suas próprias convicções morais.